Como sou feliz, apesar de minha querida Raquel ter morrido quando Benjamin nasceu. Jesus me abençoou, tenho 12 filhos. Oh meu Deus, muito obrigado. Meu Deus, meu querido José já fez 17 anos. O que eu faço para alegrar o coração de José? Já sei, vou lhe dar uma túnica de várias cores. E Jacó assim fez, deu a túnica colorida para José, e isso aumentou ainda mais os ciúmes e inveja dos seus irmãos. Como José era fiel ao pai, contava-lhe todas as coisas erradas que seus irmãos praticavam. E devido a isso, os irmãos de José queriam de todas as formas colocar um basta nessa situação. Queriam se vingar de José. Deus também se agradava de José e a partir de então começa a trabalhar na vida dele, dando-lhe sonhos sobre o seu futuro. Certa noite José teve um sonho e quis compartilhar com todos e disse: Meu pai e meus irmãos, venham todos, se assentem, pois tenho um sonho para contar para vocês. Escutem, irmãos, com atenção. É um sonho muito interessante. Sonho que nós estávamos colhendo trigo no campo, quando meu feixe de trigo se colocou de pé, e os feixes de vocês me rodearam e se inclinavam diante de mim. Você está dizendo que reinarás sobre nós? E nos dominarás? A fúria dos irmãos de José aumentou ainda mais, e além do ciúme e inveja, passaram a odiá-lo por causa dos seus sonhos e palavras. Então José disse: E tenho outro sonho para contar. Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas circulavam diante de mim. Ei José, aí você já passou dos limites. Que sonhos que tivesse caso eu e teus irmãos nos prostraremos perante ti em terra? José era muito fiel ao Senhor, e seu sonho já era uma revelação da parte de Deus sobre o seu futuro. Quando Deus nos escolhe, Ele nos revela os seus propósitos através de profecias e sonho. Passam-se os dias e os irmãos de José vão para Siquém apacentar ovelhas. Ei José, vá até os teus irmãos e leva-lhe comidas para eles, e veja se está tudo bem. E lá vem o sonhador. Está longe do nosso pai. Vamos aproveitar a nossa oportunidade de matá-lo. Vamos dar um fim na vida dele. Ele só nos incomoda. Se não fosse ele, nossos pais nos trataria melhor. Não devemos derramar seu sangue, nem colocar a mão sobre ele. Vamos jogá-lo no poço. Rúben, com temor de Deus, disse isso com a finalidade de livrar José da morte e restituí-lo ao seu pai. Passados algum tempo, enquanto seus irmãos estavam comendo pão, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. De que adianta matar o nosso irmão e derramar o seu sangue? Vamos vendê-lo para os ismaelitas. Então venderam José por 20 ciclos de prata aos ismaelitas e o levaram ao Egito. Os irmãos de José mataram um bode, molharam a sua túnica com o sangue e levaram ao seu pai Jacó. Pai, achamos isso. É a túnica do seu filho? Sim, é a túnica de José. Certamente é um animal selvagem terá o comido. Oh, meu filho foi despedaçado. Jacó lamenta a morte de José por muitos dias. E no Egito, José foi vendido a Potifar e foi morar na casa dele. Potifar era casado e sua esposa se apaixonou por José e queria ficar com ele. José era um jovem temente, fiel a Deus, e diante dessa situação fugiu apressadamente da presença da mulher de Potifar. E ela, com raiva, mentiu ao marido, dizendo que José queria tentar ficar com ela. Todavia Potifar acreditou na mentira da esposa e mandou prender José no calabouço.
Mesmo na prisão, lá Deus estava com José. Passado 11 anos, Deus deu a interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro, que também estavam presos. A interpretação dos sonhos do padeiro e copeiro se cumpriram literalmente na vida dos dois, sendo o copeiro liberto e restituído ao palácio de Faraó e o padeiro enforcado. Passaram-se mais 2 anos, quando então o Faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. Foi quando o copeiro se lembrou de José e falou ao Faraó que José interpretava sonhos. O Faraó mandou buscá-lo. José se arrumou e foi até Faraó, que contou-lhe o sonho. E José então interpretou que no Egito iria ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca e fome. José também disse que nos anos de fartura, Faraó deveria guardar uma parte dos mantimentos para suprir o povo no Egito, nos anos de seca que se viriam. Isso agradou ao Faraó, que tirou o anel de seu dedo e o deu a José, nomeando como governador de todo o Egito, a segunda autoridade depois de Faraó. Como a fome era muito grande em toda a terra de Canaã, Jacó ouviu falar que no Egito tinha mantimentos. Então mandou seus filhos até o Egito para comprar alimento. Os irmãos de José, quando chegaram no Egito, estiveram diante do governador José e não o reconheceram. Somente José reconheceu seus irmãos, mas não manifestou que os havia reconhecido. José, querendo provar se os seus irmãos tinham se arrependido de tê-lo vendido, os acusou de espiões e ordenou a prisão de Simeão, um dos seus irmãos. E solicitou que os demais buscassem o seu filho caçula de Jacó. Quando retornaram com o irmão Benjamim, todos os 11 irmãos se ajoelharam perante o governador, pedindo clemência e que eles pudessem retornar a salvos para junto do pai Jacó. Foi então que José se revelou aos seus irmãos. Eu sou José, sou irmão de vocês. Veja, irmãos, hoje se cumpriu o sonho dos 11 feixes de trigo que se inclinavam diante de mim. Ah, José, Estamos perdidos. Fizemos tão mal a você. Agora você vai se vingar de nós. Calma, meus irmãos. Tudo que vocês fizeram foi um propósito de Deus, pois aqui no Egito sou governador. Os irmãos de José voltaram para a casa de seu pai e contaram-lhe tudo o que havia acontecido. Pai, José está vivo. É o governador do Egito. Mentira. E agora quer que todos vão morar com ele. Jacó se alegrou muito e foi para o Egito, levando tudo que era seu e toda a família para morar na cidade. E quando chegou no Egito, se encontrou com José. José, meu querido filho, que alegria te encontrar. Agora vou para morrer em paz. Meu filho. Parabéns, esses meninos que apresentaram, linda história, né?